Fala, queimador de panela! Olha você aí de novo, olha eu aqui de novo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando novo. Nós estamos com quase 1000 inscritos já. Vocês estão gostando, estão acompanhando. Então, se você não é inscrito aqui, se inscreve. Também pode se inscrever lá no meu Instagram. Eu sempre deixo algumas dicas lá, algumas coisas complementares também das receitas, acabam aparecendo lá de vez em quando. Tá legal? Muito obrigado pela presença de todos vocês, todo mundo que está chegando novo. Estou muito contente, muito empolgado com toda essa experiência aí junto com vocês. Hoje a gente vai aprender a fazer uma esfirra bem gostosa, bem tradicional que a gente faz sempre aqui em casa. Esfirra de esfirraria mesmo, né? Esfirra seca, que você precisa de 2, 3 copos de água aí para ajudar a descer, não. Aqui a esfirra é gostosa. A gente vai começar fazendo o recheio, tá legal? Eu vou fazer aqui uma esfirra de carne, mas você pode fazer com o recheio que você quiser, tudo bem? Você pode fazer de frango, pode fazer de queijo. Inclusive, se você quer outras ideias de recheio aí para essas massas, né, que são assadas, coloca aí também nos comentários, tá? Se você quer esse tipo de receita, eu trago variações de receitas para a gente fazer para massas aí, mas hoje a gente vai fazer com um recheio de carne. Então volta aqui para nossa mesa, a gente tem aqui a carne, lembrando que todas as quantidades que a gente utiliza aqui, elas estão na descrição, então você pode olhar aí já no começo e aí a gente já facilita. Então eu tenho aqui carne, eu tenho cebola, tomate, tenho suco de limão e sal e pimenta, tá bom? Primeiro passo que a gente vai fazer, trazer a nossa carne aqui para nossa cumbuca. Então a gente tem a nossa carne já descongelada aqui, tá legal? Então a gente só solta ela aqui. Traz a nossa cebola. Vamos misturar a nossa cebola, sem desperdício, como vocês já sabem. Tomate, a gente também mistura o nosso tomatinho. Aí a gente vai trazer o sal e pimenta, que é a gosto, como você já sabe aí, né? Você já está acostumado. Então a gente vai misturar primeiro essa parte aqui. Então mistura bem a nossa carne com os temperos aqui. Maravilha, olha aí. Deixa ela bem misturadinha para não ficar sobrando tempero e carne sem estar acompanhada de temperos. Aí o que a gente vai fazer é trazer o nosso suco de limão, despejar aqui sobre toda a nossa carne, dar mais uma mexidinha. O segredo de tudo isso aqui é mão, então você sempre vai apertar aí com a mão, vai dar aquela misturada sensacional. E aí misturado, a gente vai deixar essa carne de lado, ela vai ficar marinando durante um tempinho, tá bom? O que é importante? A gente não vai refogar essa carne, deixa ela separada ali, ela vai pegar tempero. O próprio suco do limão, ele dá ali uma cozinhadinha, vamos dizer assim, nessa nossa carne. Ela já vai curando ali, vai entrando os temperos, né? E aí a gente vai depois utilizar na segunda parte da receita. Então, com a nossa carne marinando, a gente vai fazer aqui a mágica do fermento, como vocês já conhecem. Então a câmera vai mostrar aqui o que a gente vai fazer. A gente tem um pouquinho de água, eu tenho aqui fermento seco, né? Fermento para pão. Você pode fazer essa receita tanto com fermento biológico, aquele de tabletinho, como você pode fazer com fermento para pão. Então eu vou fazer com fermento para pão, porque é o que eu tinha aqui mais facilmente, né? Então a gente vai pegar um pouquinho de água, vai trazer aqui o nosso fermento. Lembrando que as quantidades estão todas lá na descrição, hein, pessoal? Aí a gente tem aqui o fermento, e aí a gente vai misturar esse fermento até ele criar uma pastinha. Então vai misturando ele aqui, ele vai fazendo uma pastinha, ele vai aderindo. Pode misturar aqui com calma. Fermento a gente nunca dá aquela chacoalhada muito forte, tá? Para a gente acabar não desandando também o nosso fermento. Então pode misturar ele aqui, ó, fazendo uma pastinha. Ele vai aderindo. Não tem problema que ele vai ficar esse bolinho aqui no começo. Daqui a pouco ele vai aderindo à água. O que a gente vai precisar é da nossa farinha. Trazemos aqui para nossa cumbuca, farinha. A gente vai usar também sal e açúcar. Bom, sal e açúcar. Óleo. A gente vai também trazer o nosso óleo aqui para dentro da receita. E fermento.
o nosso fermento que a gente já fez a pastinha, tá vendo? Ele não precisa ficar exatamente como uma pastinha mesmo. Ele vai ficar com um pouquinho de água, isso é normal. Aí a gente vai trazer ele para dentro da nossa massa aqui também. Maravilha, ele tá aqui dentro. E aí, o que a gente vai ter aqui, para a gente sovar a nossa massa, é acrescentando água. Então a gente vai pondo água, vai sovando, conforme a receita vai pedindo, conforme a farinha vai pedindo a água aí, a gente vai acrescentando. Eu vou sovar a massa aqui, vocês já sabem como que sova uma massa, né? Eu vou ficar apertando, virando, e quando ela estiver aqui com a massa já bem lisinha, a gente volta para dar continuidade na receita. Até lá! Bom, a gente já sovou aqui a nossa massa, ó. A câmera vai mostrar, tá vendo? Ela tá aqui bem já sovadinha, bem redondinha, homogênea. Vou mostrar para vocês, ó, daquela água toda que eu tinha, eu não usei tudo, ela ficou ainda um restinho. Então, não taca toda a água que você tem, não pega um monte de água e joga na massa, que no começo pode parecer que não vai dar, que tem muita farinha, mas vai colocando aos poucos, vai sovando para você saber, senão você vai perder o ponto da massa, aí você não vai ter uma massa muito boa, né, que vai ficar no ponto certinho. Tá legal? O que eu vou fazer agora aqui, com essa massa que já está redondinha, eu vou partir ela aqui no meio, para facilitar. Então, vou cortar ela aqui. Legal. Dividir ela em duas. E dessas duas partes aqui, eu vou fazer uma cobrinha. Então, você faz aqui, ó, uma cobrinha que não precisa ser uma cobrinha muito fina. Olha aí. Beleza? Então você faz dessa aqui, eu vou fazer também com a outra, e aí a gente vai depois dividir nas porções que vão ser as porções para fazer as esfirras. Já fez aqui as cobrinhas, então o que a gente vai fazer, eu sempre uso aqui, ó, partir ela no meio, e aí desse meio eu vou partir no meio de novo, e aí eu vou partir no meio de novo, tá bom? E desse meio, vou partir no meio de novo para fracionar as minhas esfirras. A gente vai fracionar mais ou menos desse tamanho aqui, ó, dessas frações que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Uma fração não muito grande. A gente vai dobrar aqui como se ele fosse uma trouxinha, tá vendo? Você vai trazer uma trouxinha para ele grudar bem aqui pro meio, ó. Se você viu aí a receita do panetone, se você não viu, eu vou deixar aí no card. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Você vai fazer uma trouxinha, virar ele ao contrário e vai fazer uma bolinha. Ó, a bolinha que você vai fazer, ela vai ser uma bolinha muito parecida aí com o tamanho que você quer a sua esfirra. Então você tem que imaginar que quando você fizer essa bolinha, ela vai dobrar. Não vai chegar a triplicar, mas vai dobrar e quase triplicar de tamanho, tá bom? Então você imagina isso que vai ser o tamanho da sua esfirra. Vou terminar de fazer aqui os meus fracionamentos, as minhas bolinhas, para a gente fazer a esfirra. Aí depois que estou com as bolinhas aqui, o que eu vou fazer? Pegar um paninho limpo ou um papel filme, vou cobrir e vou deixar ela crescendo aqui, essas bolinhas crescendo, por mais ou menos uns 20 minutos. Isso vai depender, é claro, da temperatura que está aí, né? Aqui em casa hoje está bastante quente, então a gente deixa uns 20 minutos. Se tiver um frio mais rigoroso, quando você estiver fazendo aí, você vai deixar um pouquinho mais de tempo, até que ela dobre ou quase triplique de tamanho essa bolinha. Nossa massa já está crescendo, e enquanto ela cresce ali os 20 minutos, 25 minutos, a gente vai voltar no nosso recheio. Então, como o nosso recheio aqui ele é de carne, o que eu vou fazer é pegar esse recheio, eu não vou espremer, eu só vou dar uma apertadinha de leve e colocar numa peneira. Esse recheio ele tem que ir para a peneira porque ele vai soltar um pouquinho de água, tá? E aí com esse pouquinho de água que a gente não vai usar, se eu fizesse direto e colocasse isso dentro da massa, ele ia desandar a minha massa, não ia assar direito nem nada disso. Ó, pode ver que a minha mão fica bastante molhada, tá vendo? Por causa do suco que a gente colocou aqui e também por causa da água da própria carne. Então o que a gente faz é dar uma empurradinha aqui, né, para sair um pouquinho desse caldo e coloca dentro de uma peneira para que ele continue escorrendo aqui enquanto a nossa massa cresce.
Olha aí, tá vendo? Eu coloquei tudo dentro da minha peneira, ó. Aqui a gente tem todos esses ingredientes, eles soltam água. Então, o que a gente vai fazer é dar uma pressionadinha no final, ó, quando terminei de colocar, eu dou uma pressionadinha de nada, só para ele dar uma soltada de água e deixo ele aqui. Olha quanta água ficou aqui dentro do meu recipiente, tá vendo? Eu vou usar aqui esses tomatinhos, vou colocar tudo eles para lá, tá? Mas olha quanta água ficou aqui só da gente ter deixado aquela hora. E como você pode perceber aqui também, ó, a nossa carne, ela já deu uma cozidinha com o próprio suco de limão e também com a cebola, que é ácido, né? Então, por isso a gente nem precisou refogar. A nossa massinha já cresceu e o nosso recheio já escorreu aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, olha aqui o quanto de água que tá aqui. Pessoal, isso aqui não é sangue, hein? Para quem confunde isso aqui com sangue, isso aqui não é sangue. Isso aqui chama mioglobina. Você pode pesquisar aí. É um líquido natural aqui da carne, tá bom? Então esse aqui a gente não vai usar para nada. Eu vou trazer a minha carne para dentro de uma cumbuquinha aqui. Pronto. Eu já deixei separado aqui algumas das nossas massinhas. O restante que você não está usando no momento, você sempre deixa cobertinho aqui para ela não ressecar, tá bom? Então eu deixei aqui algumas. O que a gente vai fazer é pegar uma das nossas bolinhas que já cresceu. Aí você dá uma amassadinha aqui, ó, nela. Dá uma abridinha com os próprios dedos. Legal? Não pode ficar muito fina. Você vai pegar um pau de macarrão. Ou, se você não tem um pau de macarrão na sua casa, você pode pegar uma garrafa que você tem aí, né? Higieniza ela bem, lava, tira o rótulo. E você pode fazer aqui. Você não vai colocar muita pressão, não é para apertar. É só para passar por cima aqui e vai abrindo aos pouquinhos até que ela fique aqui um pouco lisinha, ó, e não fique muito fininha, tá bom? Ela tem que ficar com uma certa espessura aqui, porque senão a massa vai quebrar. Legal? Aí o que a gente vai fazer é pegar um pouquinho do nosso recheio. Não precisa ser muito recheio. Você coloca só um pouquinho, porque senão vai abrir a sua massa. Eu posso até colocar mais um pouquinho aqui. Maravilha, ó. Não muito mais do que isso. Sempre no centro aqui. Você vai calcular. Legal. Aí, o que a gente vai fazer é fechar a nossa massa. Então, você vai medir mais ou menos aqui, ó, na metade do que está faltando para sua carne. Aí você vai trazer aqui para cima e vai juntando, ó. Junta, junta, junta. Ó, juntou, juntou. Maravilha. E aqui, no final, não tem problema aqui, ela não pode ficar buraquinho, aí você vai acertando, ó. E no final aqui, a mesma coisa. A gente vai juntar com essas massinhas que estão aqui. Ó, juntou, juntou. Não deixou buraquinho. Ela não pode deixar. Aí você pode até dar uma dobradinha aqui pro lado, assim, ó, para ajeitar. Legal? E aí essa parte que você juntou, ela vai para baixo e você coloca numa forma que já está, uma assadeira que já está aqui com farinha, né? Já está com um pouquinho de farinha aqui para ela não grudar, tá bom? Você faz isso com todas as suas massinhas e aí a gente leva para o forno após a gente dar uma passadinha de ovo aqui em cima. Então aqui eu tenho o meu ovinho, vou passar aqui com o meu pincel. A gente vai levar para o nosso forno que já está pré-aquecido a 180 graus. O tempo do forno vai variar, você pode ter aí entre 30, 40, 45 minutos, isso depende muito da qualidade do seu forno, né, como que ele esquenta, tá bom? Mas o seu parâmetro vai ser assim, ficou douradinha em cima e você deu uma levantadinha dentro do forno, ela tá assadinha por baixo, né, não tá queimada, mas ela tá com uma crostinha por baixo, tá marronzinha assim por baixo, já tá na hora de tirar. Nossas esfirras já estão assadas, estão prontinhas, a gente já vai experimentar. Eu só quero deixar uma dica adicional aí para você. Na hora que você estiver montando suas esfirras, se você perceber que a sua massa está um pouco ressecada, isso acontece com calor, acontece quando tem muito vento, tempo seco, né? Então você pode pegar um potinho com água, molhar a ponta dos dedos e passa na borda da sua massa. E aí fica mais fácil de você colar e ela não vai abrir no forno, tá bom? Vamos experimentar aqui para ver se tá gostoso. Mas você já sabe, né? Como tudo que é feito nesse canal é feito com amor, com alegria.
Com certeza ela vai estar gostosa, deixa eu experimentar. A massa, ó, ficou bem fofinha. Tá vendo? Tá o recheio aqui. Então, como você pode ver, ó, não precisou a gente refogar nem nada, ela já cozinhou dentro do forno mesmo. Tá uma beleza. Espero que a sua tenha ficado tão boa quanto a minha aqui, que você possa saborear, possa fazer para sua família. E lembre-se, lave seus pratos.